Amém? Povo de Deus, boa noite. Graça e paz seja com todos, amém? Glória a Deus, felizes com Jesus. Amém. Pega aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor Jesus. Queridos, vocês vão me ver usando muito a Bíblia digital. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que vocês devem, o cristão deve ter a Bíblia impressa em sua casa. Eu mesmo tenho algumas Bíblias. Por quê? Porque a única forma de nós resguardarmos a palavra de Deus é a Bíblia impressa. Porque você imagina que daqui a anos e anos a Bíblia de papel, a impressa, ela vai sumindo, ela some, só tem a Bíblia digital. Aí alguém vai lá e muda alguma coisa da Bíblia, como que nós vamos saber? A partir do momento que ele der um F5 ali, atualiza todas as Bíblias. Então para nós nos resguardarmos, nós temos que ter a Bíblia impressa em casa, amém? Abra aí em Neemias. Pastor, é melhor Lucas, lá está mais fácil. Não, hoje é Neemias. E onde está em Neemias? Está entre dois livros bem fáceis de achar: Esdras e Esther. Está entre esses dois, é bem fácil, bem conhecido. Esdras, Neemias e Esther. Encontrou? Neemias 4:17. Vamos lá, vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite, através deste texto. Diz assim na versão NVI: que estava reconstruindo o muro, aqueles que transportavam um material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Vou ler de novo. Que estava reconstruindo o muro, aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Amém? Feche os seus olhos um pouco, curve sua cabeça por um instante, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias não têm fim. Pedimos perdão, ó Pai, por tudo que nós fizemos de errado agora. Meu Deus, porque durante o dia nós pensamos em coisas que não deveríamos, olhamos para lugares que não deveríamos, demos ouvido a coisas desnecessárias. Então nós pecamos consciente e pecamos, meu Deus, inconsciente, e por isso nós pedimos perdão. Pai, te pedimos também agora, Pai, que o Senhor fale conosco. Tenho certeza que o Senhor já recebeu as nossas adorações, mas agora, meu Deus, nós queremos aprender na Tua Palavra. Repreenda no meio de nós a incredulidade, a falta de fé, e repreenda o homem também a falar. Que não seja eu a falar, mas apenas um instrumento nas Tuas mãos, e que as Tuas palavras, Senhor, caiam aos nossos corações como sementes, e elas possam germinar, brotar e dar fruto, a 30, 60 e 100 por um. Nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Poder se assentar um pouco? Queridos, uma das coisas que nós escutamos como pastor, de alguém recém-convertido, é que agora que eu vim para Cristo, e eu achei que tudo ia melhorar, eu achei que as portas iriam se abrir, os capirotos lá do meu quintal, lá dos vizinhos lá, achei que ia tudo embora, achei que eu ia ter paz no meu trabalho. Mas na verdade, pastor, agora que eu vim para a igreja, parece que as coisas estão pior. E de fato isso é algo muito comum de nós ouvirmos. Mas se nós formos analisar friamente, nós devíamos esperar que um cristão posicionado tende
a incomodar o inferno, sim ou não? Na verdade, nós costumamos dizer aqui neste púlpito que se sua vida está muito tranquila, é bom você começar a orar mais. Só que tem pessoas que pensam o seguinte: peraí, pastor, então sou um ser racional, Deus me fez um ser inteligente. Então quer dizer que se eu não mexer com o adversário, ele não mexe comigo? Aí tem gente que quer fazer o quê? Trégua com o diabo. Fica do seu lado, que eu fico do meu, eu não mexo com você, você não mexe comigo, e nós vive bem, como diz o Matuto. Não adianta. A partir do momento que você se posicionou, você saiu do time e agora você é adversário. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você entrou numa guerra. E é bom que você aprenda como lutar para que você não seja um soldado ferido. Amém? Então vamos aprender com Neemias algumas lições de alguém que venceu. Eu quero que você volte algumas páginas e abra em Neemias capítulo 1, ou 1. E nós vamos ler tudo que der tempo, te garanto. O que não der tempo, você lê em casa. Diz assim, ó, Neemias 1:1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Só para você entender aqui, para me contextualizar, Israel ela foi novamente devastada numa guerra, e as pessoas elas foram levadas cativas, elas agora são prisioneiros em outro país. Porém, em toda guerra existe alguns sobreviventes. Então Neemias agora ele trabalha num palácio em Suzã. Só que o irmão dele, o Anani, ou Aniná, como é que é? Não é Ananias, é Anani. O irmão dele, Anani, agora ele vem visitar o seu irmão, e com ele vem alguns outros remanescentes, sobreviventes então dessa guerra que devastou Jerusalém. E ele vai e pergunta: como estão os nossos amigos, os nossos parentes, como que está a nossa casa, como que está a nossa cidade? Eu não posso ir lá visitar, mas que bom que você veio aqui me contar, como é que está? Aí eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Primeira coisa, querido, que eu quero deixar aqui frisado é que quando você se converte, você continua sendo um ser humano, porém convertido. Você vai continuar passando por dor, sofrimento, angústia, raiva, só que antigamente você era um ser desequilibrado, e agora o Espírito Santo que mora dentro de você tempera o seu ser. Então atitudes que você tinha, coisas que você se comportava, você não se comporta mais, não é porque você não vai sentir, é porque o Espírito Santo agora controla as suas ações. Então aquele homem, ele vai ficar profundamente abatido, entristecido, sabendo que toda a cidade está ou destruída ou queimada. Aí a Bíblia vai dizer que o que ele vai fazer, a primeira coisa é
sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me. Primeiro ele vai chorar, depois ele vai se lamentar. Só que existe um processo, uma sequência lógica de um cristão. Então, ao receber uma notícia muito triste, é normal que você abata o teu espírito e que você chore. Porque senão, você recebe uma notícia, tal fulano, você perdeu tal fulano. Glória a Deus, está lá. Não, gente, é normal, você é um ser humano. Eu perdi o meu... glória a Deus. Não, pode chorar. Não tem problema, lamente profundamente, só que é uma sequência, e a sequência é, primeiro chorei, depois lamentei-me, aí vem a restauração, que é jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus do céu, grande e temível, que guarda a aliança e o teu amor para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Então, ele chora muitíssimo, se lamenta, porém, na sequência ele começa a orar e clamar a Deus. Ele orando e clamando a Deus, ele vai falar com quem pode resolver os seus problemas. Porque, queridos, deixa eu te falar uma coisa, e provavelmente eu irei chocar você, porque você nunca pensou nisso, mas a maioria das pessoas que você conta os seus problemas não estão nem aí para os seus problemas. A maioria dos seus problemas para os outros são problemas seus. Pastor, como o senhor me diz uma coisa? Pois bem, eu quero que você faça um autoteste. Puxe aí na mente para quem você pode ligar 5 pessoas que você vai ligar e contar qualquer problema, e a pessoa, em vez de chamar a polícia, vai falar, espera aí que eu estou indo aí te ajudar. Quantas pessoas você tem que você pode ligar de madrugada, 3, 4 horas da manhã, dizendo que o gás acabou, e ela vai chegar com um botijão lá? Você tem 5 pessoas, se você tiver, você é um felizardo. 5, porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nem sei se eu devo fazer isso, que vai acabar café de muita gente. Mas a maioria da pessoa que manda mãozinha para você, foi tudo que ela fez por você. Ela não orou nada. Me ajude em oração, mãozinha, 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 mãozinha. Aproveite a mãozinha, porque é o máximo daquela pessoa que você vai ter. Só eu penso assim? Ou tem mais alguém que acha que isso é verdade? Então, queridos, escolha as pessoas certas para você contar o seu problema. Primeiro, o que ele vai fazer e vai contar o seu problema é para quem? Para Deus. Como não temos tempo, vamos avançar e vamos para o 2:2. Vou ler o 1 para dar contexto. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei. Primeira coisa, ele não foi falar com ninguém. Ele foi falar com Deus. Segunda coisa que ele foi fazer, ele não saiu contando, abrindo o seu coração. Pastor, quer dizer então que eu não posso me abrir com ninguém? Muito pelo contrário, queridos. Nós estamos aqui há muitos anos desconstruindo uma ideia que a igreja era para você vir no culto, assistir o culto, acabou o culto, ir embora, cada um com seus problemas para casa. Não, nós estamos implantando na igreja a cultura de mesa. A mesa nós nos nivelamos e nos tornamos iguais. Então nós sentamos à mesa e eu posso contar os meus problemas para você, e você pode contar os seus problemas para mim, e juntos nós iremos buscar uma solução de Deus. Então é necessário que você se abra e conte os seus problemas, mas tem as pessoas certas.
Você não vai sair contando para a pessoa ímpia. Por exemplo, a mulher que está com problema no casamento e chega para a amiga que é ímpia no serviço e vai dizer assim: eu estou com problema, meu marido está fazendo isso, isso e isso. O que ela vai falar para você? Chuta. Você está boa ainda, ó. Só dá uma geral aí na lataria, volta para a prateleira, você arruma coisa melhor do que ele. Sim ou não? E se o homem chega lá no futebol e conta para os amigos que brigou com a mulher, o que os amigos do futebol vai falar? Nem para casa você vai hoje. Você vai mostrar para ela. O futebol é segunda-feira. Eles vão falar assim: você vai voltar no domingo à noite para sua casa de volta. Então, dependendo da onde você estiver, não vai ser um conselho. O que você vai receber é uma sentença de morte. Ele vai chegar diante do rei, e isso daqui também me chama a atenção, porque o rei vai falar o seguinte: eu nunca vi você abatido. Ele serve um rei humano. Ele serve um rei que viveu lá e hoje não vive mais, e ele nunca tinha entrado triste na presença do rei. Você serve o Rei dos Reis, autor e consumador da minha fé, Criador dos céus e da terra, aquele que era, é e há de vir. Eu continuo operando milagres, faz hoje, faz amanhã. E quantas vezes você chegou abatido na presença desse rei na igreja? Aquele homem, ele nunca tinha entrado abatido. Por isso que o rei vai perceber de bate-pronto. Mas tem pessoas que chega todo dia na igreja com cara feia, ninguém nem mais acha estranho. Pessoal, na verdade, quando você chega sorrindo, pensa até que você ganhou na loteria, porque deve ter acontecido uma coisa maravilhosa com essa pessoa, porque ela só chega aqui triste. Mas aquele homem, ele nunca chegou triste. Aí o rei pergunta: você está doente? Aí o mesmo rei vai dizer assim: não, não é doença, essa tristeza só pode ser do coração. Aí ele, com muito medo, eu disse ao rei: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aquele homem, ele tem um problema. Ele tem um problema real. E ele vai dizer ao rei. E o que ele vai dizer ao rei? Eu não posso estar de outra maneira. A minha cidade, ela está destruída. Os túmulos dos meus pais foram revirados. As portas que fazem a segurança da minha cidade, elas foram queimadas pelo fogo. E o rei, então, vai perguntar: o que você quer que eu te faça? Gente, presta atenção. Você que é cristão, você tem que ter um plano na sua vida. Eu vou fazer isso. Porque se Deus chega para algumas pessoas e fala assim: o que você quer que eu faça na sua vida? Vai falar: nem sei, estou tão perdido. Nem sei por onde começar, Jesus. Está aqui minha vida aqui, ó. Vê o que você consegue fazer aí, ó. Irmão, o rei perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero cartas, que você vai deixar eu ir lá construir os muros do meu pai, a cidade do meu pai, trocar aquelas portas que foram pegadas fogo. As cartas é para mim passar no meio do povo. E outra coisa, rei, eu não quero só isso não, eu quero uma outra carta, que é um cartão corporativo da empresa. Você vai me dar o cartão corporativo, que eu vou lá na madeireira e vou cortar todas as árvores que eu quiser e ninguém vai me impedir. O que o rei falou? Quanto tempo você demora? Aí ele falou: não sei não, eu vou mais rápido que eu puder. O que o rei falou para ele? Vai. Ele tinha um plano, ele sabia o que fazer. E ele precisava o quê? Reconstruir a cidade. A cidade aqui de Neemias, eu quero trazer um panorama, e eu quero fazer uma comparação com as nossas vidas. Porque a vida de muitas pessoas está como Jerusalém, destruída,
revirada. Algumas coisas ainda estão pegando fogo. E agora você pretende reconstruir a cidade. Você pretende reconstruir as portas, os muros. A construção dos muros representa a nossa vida. Quando a sua vida estava bagunçada, éramos parceiros de quem hoje somos adversários. Então ninguém ligava. Eu comecei essa mensagem dizendo que agora que eu vim para Cristo, parece que as coisas pioraram. É porque ninguém ligava para você, meu irmão. Você já estava no time do adversário. Então ele te deixava lá. Você ficava lá. Porque, eu não tomei partido nenhum. Aquele que está sem partido já é do adversário. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. A partir desse momento você está no outro time. Enquanto você não confessa, você já está lá no outro lado. E então, ninguém se importa. A Bíblia vai dizer que, desde que a cidade foi queimada, ninguém fez nada para reconstruir. Aí um homem vai se levantar, uma pessoa vai se levantar. Talvez na sua família até hoje, o seu avô se separou, o seu pai se separou, e ninguém fez nada. Aí você se levanta e fala assim: não, eu vou mudar a história da minha família. Todo mundo se separou, mas eu vou até o fim aqui com esse abençoado em nome de Jesus. E aí o que acontece? Sua vida vira de perna para o ar. Não, minha tia é separada, minha prima é separada, minha irmã é separada, não sei quem é separado, todo mundo é separado. Eu dou conta sozinho, eu sou uma mulher forte, então vou me separar também. Não vou me separar. Eu vou lutar pelo meu casamento, porque eu entendi que eu vou lutar. Parece que fugir e abandonar o casamento é uma solução muito mais forte, mas não. Você é forte se você ficar para lutar pelo seu casamento. E agora que você vai lutar pelo seu casamento, o nosso adversário vai fazer o quê? Vai levantar pessoas para zombar de você. Vai levantar pessoas para dizer que você não vai conseguir. 2:19, vamos lá. Vou ler o 18 só para dar contexto. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Aí vem os enviados do chifrudo. 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Queridos, toda vez que você se posicionar e dizer: não, agora eu vou tirar meu nome do SPC. Não, agora eu vou terminar a reforma da minha casa. Porque você construiu, e aí não tinha dinheiro para rebocar, aí você rebocou, agora falta pintar, colocar piso, aí você fala assim: eu vou tirar esse projeto, eu vou reformar os meus móveis, eu vou pintar a minha casa, eu vou. Sempre vai se levantar Sambalate, Tobias e Gesem para te desmotivar. Sempre vai ter pessoas para dizer que você não vai conseguir. E vão zombar de você. E o que é pior, em vez de você acreditar nas promessas do Senhor, você começa a acreditar nos enviados do nosso adversário, dizendo: você não vai conseguir, o seu casamento vai ser frustrado, a sua vida financeira sempre vai ficar essa porcaria, a sua vida espiritual nunca você vai avançar de nível. E aí só que Deus está dizendo que, agindo Deus, não há quem possa impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Deus é o nosso guardião, aquele que me guarda não dorme. Deus tem um monte de promessa para nós, e ao invés de nós acreditarmos nas promessas, acreditamos na boca daqueles enviados do chifrudo. E isso é a coisa física, mas também tem as coisas espirituais. Quando você se posiciona e fala assim, não, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu casamento. Quando você se converte, agora eu tenho um pesadelo, pastor. Comecei a orar de joelho, comecei a ter pesadelo. E tem pesadelo que parece que é real. E aí a pessoa, por ser atribulada em um sonho, ao invés dela orar mais, ela para de orar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. É normal ajoelhar para orar e sentir sono. Não é só você não. Acabei de ajoelhar aqui, quase dormi. Normal, sou ser humano. É normal você dobrar o joelho para orar e não vir nada. Sabe por quê? Porque o adversário está lutando contra a sua vida, não quer que você ore, não quer que você jejue, não quer que você prospere, não quer que você avance no mundo espiritual. Então ele vai fazer o quê? Vai derrubar os mais fracos, mas nós não, nós vamos continuar orando. Porque é o seguinte, meu irmão, depois de 2 horas de oração, o demônio vai embora. Só ficar de joelho ali, orando, depois de 2 horas você vai ver que o céu se abre. Mas você está desistindo nos 5 primeiros minutos. 5 primeiros minutos, meu irmão, o adversário nem briga, porque o adversário está examinando o oponente. Nem briga você já está perdendo no aquecimento. Aí vai para os 10, 15 minutos, aí já começa a falar, não, esse crente aí é crente mesmo, não vai desistir não. Vou mandar aqui uns pensamentos meio errados, uns boletos, ele vai lembrar dos boletos, ele vai lembrar da dificuldade, que nem você está aqui na igreja várias vezes, e você está pensando assim que a louça ficou para lavar, e o feijão que ficou para temperar, e tem que fazer marmita, ou é mentira? Você fica pensando nessas coisas, por quê? Porque agora você se posicionou, e o inimigo está mandando o Sanbalate, está mandando o Tobias, quer que você pare. Agora eu tenho um pesadelo. Pastor, eu fiz um propósito, eu entendi que, e não é barganha, mas se eu devolvo as primícias para o Senhor, Ele protege a minha casa. Então eu fiz um propósito que a partir de hoje eu vou ser dizimista, a partir de hoje eu vou ser ofertante, e já na primeira semana eu fui. Você quer esperar que foi promovido, né? Não, mas você foi mandado embora. Sabe por quê? Porque Deus quer saber se você é fiel no seu salário ou se você é fiel em Deus. Porque o dízimo é 10% independente da quantidade. Então se você é funcionário ou é patrão e ganha 10, 15, 100 mil reais por mês, seu dízimo é 10%. Mas se você estiver recebendo o seguro-desemprego, o seu dízimo continua sendo 10%. Então Deus nunca esteve preocupado na quantidade, sempre na fidelidade. Agora, ser fiel, você acha que quando você ganhar mais, vai ser mais fácil para você ser dizimista? Mentira. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Queridos, se você está com dificuldade de devolver 150 reais, 200 reais, porque você recebe 1.500 e 2.000, como que você vai devolver 20 mil, se você ganhar 200 mil? A dificuldade é a mesma. Você pega aquele envelope, você começa a tremer assim, 10 mil para devolver de dízimo. Aí você começa, meu Deus do céu, dá para comprar uma moto, dá para fazer uma viagem. Aí você não consegue entregar. Então, queridos, quando você se posiciona, sempre vai vir o Sanbalate, sempre vai vir o Tobias, sempre vai vir o Gesem para atazanar você. Essas são as lutas que enfrentamos ao tentar reconstruir os muros das nossas vidas. E aqui nós entramos na mensagem, que é o ponto que divide os perdedores dos que têm um nome escrito. Aqueles homens, eles começaram a perturbar a vida de Neemias. Neemias, ele não estava mexendo com ninguém, estava tudo destruído. Ele então se levanta e quer reconstruir uma coisa boa. Aí Sanbalate, Tobias e Gesem, eles vão começar a articular, porque um era o governador, o outro era
que trabalhava para o governador, e o outro era do mundo árabe, e ele tinha influência ali. Então a cidade destruída gerava lucro para eles. Sua vida destruída gera lucro para muita gente. Seu casamento destruído é um motivo de alegria de um monte de gente. A sua vida financeira estagnada é um motivo de alegria de um monte de gente. A sua vida espiritual paralisada, parece água que vai dar dengue, é motivo de alegria para muita gente. Então as pessoas não têm interesse que você avance, não têm interesse que você reconstrua a sua vida. E as pessoas vão articular, as pessoas vão mexer os pauzinhos, as pessoas vão, de maneira geral, influenciar para que você continue com a vida destruída. Só que Neemias, ele não vai se importar. E ele vai continuar reconstruindo, até o ponto que a vida deles está em perigo. Até o ponto que a vida deles pode ser perdida a qualquer momento. Querido, reconstruir a sua vida, você vai passar por momentos de dificuldade, momentos de aperto, mas tem de bom ânimo, continue, é Deus que está lutando por você. Você não pode esquecer, queridos, do tema dessa mensagem. Nós estamos em guerra. Pastor, mas eles não estão em guerra, eles estão em reconstrução. Então por que o tema da mensagem não é estamos em reconstrução e estamos em guerra? Porque para nós, a reconstrução da nossa vida tem que ser encarada como uma guerra. Não é de qualquer jeito, não é apenas uma reconstrução. Você está falando do maior projeto de Deus, que é a sua salvação. Você tem que esperar o melhor em todas as esferas da sua vida, mas você tem que estar o quê? Preparado para o pior. Eu espero o melhor, mas se vir um pior, eu estou preparado. E aqueles homens, agora no capítulo 4, versículo 6, abra comigo aí, por gentileza, para nós lermos, para nós avançarmos. Eles estão passando por dificuldade, eles estão passando por problema, os inimigos estão se levantando contra eles. Mas olha aqui no capítulo 6, neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Queridos, mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo com perseguição, não parem. Você está em construção. Alguém aqui já viu uma casa sendo construída? Como é que é? Ela começa de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. É colocado muitos tijolos por vez ou é um por vez? E no final, como é que a casa está? De pé. Ah, mas colocar um tijolinho é muito pouco comparado a toda essa construção. Mas não desiste, amanhã eu coloco outro, depois eu coloco outro, depois eu coloco outro, depois eu coloco outro, depois eu coloco. Quando você vai ver, a parede já levantou, agora eu vou para o outro lado, e você começa colocando tijolinho por tijolinho por tijolinho. No momento certo, meu irmão, você já não tem mais um projeto, agora você tem uma casa edificada em nome de Jesus. Só que, e se você parar? E se você desistir? E se aquele tijolo, que é o tijolo da família, o tijolo da salvação, dos seus filhos, da sua casa, você não colocar? Ainda que você continue a edificar a sua casa, vai ficar faltando um pedaço, vai ficar faltando um tijolinho, aonde você vai sentir falta. E você vai olhar, muito bonita a casa, olha, eu já estou na reforma, mas aquele buraco vai continuar lá. E aqueles homens nas dificuldades, em meio às lutas, a Bíblia diz que nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Aí você acha que o inimigo vai parar? Olha o 7.
Quando Sambalat, Tobia e os árabes, que é o Gesem, os amonitas e os homens de Asdod, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todas as vezes que você fechar as brechas, o seu inimigo, o seu adversário vai ficar furioso contra você. Tampou as brechas, furioso. Por quê? Com as brechas abertas é lucro para eles. 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Nós, porém, por nós mesmos, não conseguiríamos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estamos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabá-los com o trabalho deles. Olha só, queridos, o muro está sendo reconstruído. E está todo mundo dizendo que não vai conseguir porque você já está cansado. E quer saber de uma coisa? Isso é uma pura verdade. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir reconstruir a nossa vida. É por isso que nossa construção não depende de nós. É por isso que a construção da nossa família, dos nossos filhos não depende de nós. É por isso que a nossa reconstrução espiritual não depende de nós. A nossa reconstrução financeira não depende de nós. Tudo na nossa vida nós dependemos do autor e consumador da nossa fé. Se nós ficarmos na força do nosso braço, nós não vamos conseguir. E os nossos inimigos, antes que eles descubram e nos vejam, estaremos bem ali no meio e vamos matá-los. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Dividimos por famílias, armados com espada, lanças e arco. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que é o Senhor, que o Senhor é grande e temível, e lutam pelos seus irmãos, pelos seus filhos e pelas suas filhas e pelas suas esposas e pelos seus lares. No meio de tanta dificuldade, no meio de tanta dor e incerteza, num cenário completamente sem saber o que vai acontecer, um homem se levanta e fala: não tenham medo. Não tenham medo, e lembre do tamanho do Deus que vocês servem. E lute pela sua casa. O que ele está dizendo é exatamente isso, irmãos. Lute pela sua casa. Lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas. Lute pelos seus lares. Diante da dificuldade, meu irmão, você pode escolher entre abandonar tudo ou lutar. Lutar pela sua casa. 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá,
que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Queridos, aqui tem um segredo de como nós iremos vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades. A Bíblia está dizendo que em momento nenhum eles pararam o trabalho. E quando as coisas apertaram, ao invés deles desistirem, eles mudaram de estratégia. Agora eles não só trabalham, agora eles trabalham com uma mão e seguram a espada na outra. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Queridos, você deve jejuar e orar. Você só estava jejuando ou só estava orando, agora o que você tem que fazer? Um pouco a mais. Ir um pouco além. Sair não só da zona de conforto, porque você já estava em guerra, mas agora avançar contra o inimigo. Antigamente o inimigo estava te afrontando, antigamente o inimigo estava zombando de você, agora você está preparado, porque você continua clamando, continua buscando, mas agora você está com uma espada na mão, pronto para lutar a sua guerra. Você tinha fé, agora você deve fazer o quê? Colocar a sua fé em ação. Quer um exemplo? O pastor até postou essa semana no grupo. Quer um exemplo de fé e ação, para você ver que são coisas diferentes? Pedro tinha fé, para saber que se Deus quisesse, Jesus no caso, ele poderia andar sobre as águas. Isso é fé, é saber que Jesus pode fazer. Ação é sair do barco e descobrir que Jesus coloca o chão para você pisar. Fé é saber que ele pode fazer, ação é ter coragem para sair do barco. São coisas diferentes. Acreditar que Deus já tem o melhor para cada um de nós, porém, vamos trabalhar duro para que dê tudo certo na nossa vida. Acreditar que Deus irá fazer o melhor, você deve acreditar, mas não deve ficar sentado esperando que só Deus vai trabalhar. Eu creio que a Bíblia é literal. E eu creio que na Bíblia está escrito, se nós tivermos fé, nós podemos dizer para um monte, sair de um lugar e ir para o outro. Isso nós podemos discutir, se você acredita ou não. Eu acredito. Então por que não acontece? Porque eu não tenho fé. Se você tem, começa a orar, e depois se der certo você me conta, eu vou falar, estava certo. Mas eles poderiam orar para que Deus fizesse o muro. Mas não é assim que as coisas funcionam. Vai construir um muro, meu filho, que eu vou proteger dos seus inimigos. Vai trabalhar, meu irmão, que eu vou abençoar com os clientes. Vai amanhã procurar emprego, que eu vou abrir as portas. Mas não fique em casa. Não fique em casa, que senão, meu irmão, no máximo que você vai fazer é assistir os programas da sessão da tarde. Se converter, e aqui nós vamos para o final, a nossa vida ela não vai melhorar 100% de uma hora para outra. Porém, se seguimos um dia após o outro, como eu disse, um tijolo de cada vez, mesmo que você tenha que esperar muitos dias, mesmo que a resistência do mal virá, e ela vai até te alcançar, saiba que Deus já preparou um milagre. Deus está pronto para nos livrar. Sambalate, e aqui, queridos, antes de finalizar, eu quero só abrir um parênteses. E eu gostaria que você fizesse um exercício para você identificar quem é o Tobias, o Sambalate e o Gesem da sua vida. Porque essas pessoas, elas te cercam
E enquanto você não tinha nada, porque queridos, aqui, até então, eles são opositores de um desejo, que é reconstruir. Às vezes a única coisa que você tem é o desejo que o seu filho mude de vida, que o seu casamento mude de patamar, que a sua vida espiritual eleve o nível. Você só tem um desejo, você não tem mais nada. E isso já é o suficiente para que Sambalate, Tobias e Gesem se levante contra a sua vida. Então você precisa primeiramente identificar quem são esses. Sambalate é o zombador, é o político. Pessoas que criticam, zombam, pega aquilo que você contou no particular e expõe, coloca público. Essas são as pessoas que você precisa ter cuidado com ela. Elas tentam desacreditar e te envergonhar a todo momento. Queridos, se você for meu amigo, se você for meu amigo mesmo, de vez em quando eu vou falar que você está viajando. Você vai chegar com uma ideia e falar: pastor, olha que ideia maravilhosa. Eu vou pegar isso e vou fazer assim, eu vou fazer assim e assim, e vou ficar milionário. Eu vou falar: sai dessa, meu irmão, que viagem é essa? Que loucura é essa que você está pensando? Porque eu sou seu amigo. Mas você vai vir com outra ideia e falar: não, essa daí dá para acreditar. Essa daí eu estou com você. Talvez, se a ideia for muito boa, eu vou te chamar até para ser sócio dessa ideia. Mas tem pessoas que tudo que você conta para ela, tudo, ela tenta te colocar para baixo. Aquela amizade tóxica. Aquela amizade que ela, na verdade, ela está roubando a sua chance de vencer. Aquele amigo que você conta as coisas e ele não sabe cuidar das informações privilegiadas que ele recebe. Às vezes você abre o seu coração para um amigo, ali vai e conta para a esposa, e conta para o outro amigo, e conta para o outro amigo, e de repente está todo mundo sabendo algo que você contou em particular. Se afaste, não conte mais as coisas. É Sambalate, Tobias, um interno e um infiltrado. Influência, por fora parece um amigo, mas por dentro só te prejudica. Quem são esses? Seus parentes, seus colegas, os parceiros de negócio que tem algum tipo de laço com você, que na verdade só você é amigo, a outra parte não é amiga. A única coisa que tem é o interesse. Enquanto você serve, e você vai lembrar de alguns amigos assim, quando você fazia churrasco na sua casa estava cheia. Você vai lembrar de alguns amigos que quando você recebia, você estava ali num outro emprego e você tinha uma condição melhor, e você chamava para ir para a praia com o seu carro, com a sua gasolina, com o seu pedágio, com a sua comida, estava cheio. Mas agora você está doido para comer a esfirra do Habib's na casa dele, ele nunca te chama. Pessoas que só você era amiga. Ela nunca foi sua amiga. Quer saber de uma coisa? Se essa pessoa é amiga, não liga para ela. Vê quanto tempo ela vai te mandar uma mensagem. Vê quanto tempo ela vai se preocupar com você. Mas também sem mimimi, tá, gente? A vida é corrida das pessoas. Que vai passar 2 dias, a pessoa mandou mensagem: tá vendo? Só era amigo. Não, não é isso, querido. Às vezes demora para a pessoa mandar mensagem, é difícil. Mas veja, repare se ela retorna as mensagens, se ela te procura. E tem o Gesem, que são aqueles que quando você começa a prosperar, ele sempre vem com uma palavra de desânimo, te jogar para baixo, comparar você com outra pessoa, fazer níveis de comparação. Você compra um carro, fala: bonito o carro, mas não tem ar-condicionado, não presta. Não, esse carro aí ele é até bonito, mas o top mesmo é o com teto solar. Meu irmão, se você conseguir me explicar para que serve um teto solar num carro, eu te dou razão. Serve para nada.
Serve para você abrir num dia de sol, e eu que tenho um pouco de cabelo, ficar doendo o sol que fica batendo assim na careca, assim queima. Serve para isso. Identifique essas pessoas. Por que as pessoas se levantam contra você? É porque na verdade a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Não são essas pessoas que se levantam contra você. Na verdade, não é contra o seu irmão, contra o seu parente, as pessoas que te cercam. A nossa luta é contra principados e potestades. Esse sim, sabe que nas mãos do Senhor você é uma bomba atômica. Querido, o inimigo das nossas almas, ele sabe quem você é nas mãos de Deus. Talvez você não saiba, mas o nosso adversário sabe quem você é. E ele vai fazer de tudo para neutralizar você. Ele vai fazer de tudo para você desistir de construir os seus muros. Então, o que nós temos que fazer? Se posicionar em meio à nossa luta, em meio à nossa guerra. Neemias, ele não vai ficar só chorando, ele chora, porque ele é ser humano. Querido, o tempo de chorar passou. O tempo de ficar só, ai meu Deus, passou também. Chegou o tempo de você fazer o que Neemias fez, orar, se humilhar, buscar a presença de Deus, clamar a Deus, é o único que pode mudar a realidade da nossa vida. E como nós não temos mais tempo, eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos.